No livro de Josué, capítulo 24. Nós leremos vinte e quatro, 14, eu lerei até o verso 16. Diz assim a palavra do Senhor: Agora, pois, temam o Senhor e o sirvam com integridade e com fidelidade. Joguem fora os deuses que os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates e no Egito, e sirvam o Senhor. Mas se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando, eu e a minha casa serviremos o Senhor. Então o povo respondeu: longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses. Oremos mais uma vez. Senhor, obrigado por esta noite, Pai. Te louvamos e te exaltamos. E pedimos que o Senhor, Pai, possa edificar nossas vidas por meio da Tua palavra. Ó Deus, nós oramos gratos ao Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Mas, ó Deus, aumente, ó Deus, o nosso entendimento pelo Espírito Santo, não por força do homem, não por força natural, mas pela ação do Teu Espírito, para que possamos aprender cada dia mais Te amar. Sê conosco, Senhor, em o nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, nós temos diante de nós um texto muito conhecido. E eu, por sinal, nesta noite, fiz a pausa da nossa série para estudar com os irmãos sobre esse tema. Eu escolhi o seguinte tema: qual direção iremos? Qual Deus serviremos? Hoje é muito comum nós ouvirmos sobre Josué e acharmos que o contexto de Josué é muito distante do nosso. Mas Josué foi um líder que conviveu com circunstâncias tão difíceis como as nossas. Circunstâncias essas que a idolatria, falsos deuses, até mesmo um legado dos pais que foram rebeldes durante toda praticamente vida desses homens aqui, inclusive Josué. Eles não tinham muita referência. Josué, possivelmente, a gente não tem detalhes, mas o entorno de Josué era um povo que tinha nome de povo de Deus, mas que grande parte não assumiu o chamado de Deus. E há uma obra chamada A Graça que Vem do Lar. Por sinal, os papais aqui, ó, Rogério acabou de batizar o Rogerinho, Machado, a Sara e o Tiago, filhos pequenos. A Graça que Vem do Lar. É uma obra de uma autora americana e está inclusive na casa editora presbiteriana, a Cultura Cristã. Ela vai falar que a partir do momento que aconteceu a queda,
Nós temos um Deus que entra em aliança conosco, e quando ele entra em aliança, ele estabelece pactos. E que são os pactos? Relacionamentos. E ele vai dizer, ou melhor, a autora vai dizer, mas vários teólogos apontam isso, que Deus é um Deus que estabeleceu a salvação por meio de uma relação não apenas de um só, mas por meio da sua posteridade. Deus é um Deus que, quando estabelece um plano de salvação, e ele preparou um plano de salvação após a queda, ele preparou um plano chamando Abraão, nós podemos ver ele chamando Noé. Quando ele chama Noé, ele prepara a família de Noé, ele prepara os descendentes de Abraão. Você vai notar que Deus estabelece agora um padrão que é o contrário vigente do mundo. Qual é o padrão vigente do mundo? A partir de Gênesis capítulo 3, é o descompromisso com Deus, a indiferença aos valores de Deus e tantas vezes a autossuficiência humana. Mas Deus se revela aos seus e de uma maneira muito especial, ele entrega um legado àquele que é o responsável pela família. E é por isso que nós entendemos que quando o evangelho chega na vida de uma família que alguém assumiu o evangelho de verdade, nós podemos crer que esse texto que nós acabamos de ler aqui no final é uma expressão de Josué, que é: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Por quê? Porque Deus sempre estabeleceu o seu plano de salvação por meio da família. Deus estabeleceu levantando homens e levantando mulheres. Tantas vezes na vacância do homem, quando o homem não estava ali assumindo o seu posto, a mulher assumia. Nós vamos citar sobre Timóteo, quem que criou Timóteo, quem educou. E essa relação para nós é importantíssima, irmãos, porque nós vivemos uma época hoje que muitas vezes parece que não há, de certa forma, uma consciência preparada para perceber que não assumir um compromisso hoje, não tomar uma decisão hoje, não definir a quem de fato nós vamos amar de todo o coração, pode implicar em consequências severas sobre a nossa própria família. Alguém já disse que os filhos de pais dedicados na obra do Senhor, pastor Samuel Vieira diz isso, filhos de pais piedosos, filhos de pais dedicados ao reino, a regra é essa, a exceção, a regra é que são filhos dedicados ao Senhor, tem alegria na presença de Deus, tem prazer na palavra do Senhor. Mas é por quê? Porque há de fato uma relação já íntima, antiga, nesse relacionamento com Deus. A palavra de Deus nos mostra que nós estamos diante de um contexto onde Josué, parece incrível, né? Mas Josué está tendo que pregar para o povo que é o povo de Deus. Por quê? Porque esse povo, na verdade, ficou marcado pela idolatria. E aí a geração anterior, onde que eles ficaram? A grande parte. Ficaram no deserto. Eles saíram do Egito e morreram no deserto. Por quê? Porque na realidade eles eram chamados, quando Deus chamou a nação, eles faziam parte, mas eles não fizeram parte daqueles que assumiram a direção conforme a vontade de Deus. E para nós hoje eu quero destacar o primeiro aspecto,
uma decisão é necessária. Olha o que o texto diz. Nós vamos destacar aqui verso 15, final do verso 15. Josué diz assim: eu e o quê? Vamos bem forte? Eu. Se foi Josué que escreveu, eu então é quem? Josué. Aqui começa para nós algo muito importante. Nós temos que assumir uma posição definida. Tem filhos, e eu já trabalhei muito com jovens, que até a idade adulta dos jovens, ele nunca conseguiu definir se o pai dele de fato amava o Senhor Jesus de todo o coração. Porque ele nunca viu na vida do pai um posicionamento de fato, de um testemunho de amor a Jesus. Ele via de tudo: frequentar a igreja, ter uma função, ser pastor, qualquer coisa. Menos, de fato, dizer: o meu pai, ele ama o Senhor Jesus e ele me inspirou. E se nós falássemos disso num local onde o evangelho não tivesse chegado, era uma surpresa. Ou melhor, não era uma surpresa. Surpresa é na igreja. Mas por quê? Porque nós temos vivido um tempo, meus irmãos, que parece passar despercebido. Hoje, cada crente é chamado a tomar uma decisão convicta. Não há mais espaço para nós caminharmos de uma maneira assim, mais ou menos, titubeando. Sabe por quê? Porque existe uma expressão que é: quem não toma decisão, ele fica sempre protelando, é o que nunca toma decisão. A decisão já tomada foi. Isso é muito sério. Sabe por que é muito sério? Porque na realidade a palavra de Deus diz que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se declara, se confessa, se testemunha, se apresenta para que a salvação seja evidenciada na vida dessa pessoa. O que eu quero destacar com isso? Meus irmãos, que prazer. Tenho conhecido alguns irmãos aqui, o Lucas, né? Agora estou reconhecendo o Lucas, agora não vou mais errar nunca mais. Outros irmãos que estão chegando, outros irmãos que nós já caminhamos juntos há muito tempo. Saiba de uma coisa: frequentar a igreja é pouco ainda. Sabe por quê? Porque na realidade o grande é nós assumirmos uma decisão. Qual decisão? A decisão que Josué declarou: eu. Eu não sei o meu vizinho, eu não sei o fulano, o ciclano, a palavra chegou ao meu coração. Se não chegou, se vai chegar, o fulano, o ciclano, Deus abençoe, mas eu me posicionei, eu me posiciono, eu tomo uma decisão. Por quê? Porque a partir daqui, sérias consequências terão. Acompanhe comigo o texto. Diz assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Olha que interessante. Josué, ele não vai lá e pergunta para o menino dele de 7 anos: você quer servir ao Senhor? O que você acha? Pega para a de 5. E você? Pega para a de 12. A de 15. Você quer qual religião que você vai escolher para a sua vida? Não, ele não faz isso. Por que ele não faz isso? Porque ele sabe o que está sendo decidido aqui é a eternidade da família dele. E ele diz: eu sou responsável pela minha família. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. No mundo espiritual, ele sabe que há uma necessidade de posicionamento. Você quer ver uma coisa que o diabo faz? Há pouco tempo atrás, me contaram isso, e faz sentido com algumas coisas que eu já ouvi. Uma garota foi ser batizada numa igreja
presbiteriana. Não sei se aonde foi, mas... E quando foi para batizar a criança, acho que poucos dias antes, uma certa reunião que a criança, ela já era adulta e tinha uma criança, mas a adulta que ia ser batizada, pegou e falou assim para o pastor, eu estou muito apaixonado pelo Evangelho, quero conhecer mais Jesus, mas eu estou ainda titubeando. E é interessante, ela diz o seguinte: pastor, ore por mim. E aí eles oraram, estava uma equipe lá, orou por ela. E ela... Está desligando sozinho. Se cair mais uma vez, a gente pega de fio. Ela disse o seguinte: pastor, ora por mim. E orou. Estava uma equipe. E naquela oração manifestou uma possessão maligna. E nós entendemos que ela ainda não era uma moça convertida. Mas sabe o que o demônio falou? Vocês podem parar com esse projeto de batizar ela. Ela foi consagrada a uma entidade. Declarou isso. O maligno, utilizando da boca daquela que seria liberta, por sinal, e depois batizada e salva em Cristo Jesus, declarando que no mundo espiritual, Satanás reivindica. Ele reivindica, porque ele diz: o pai dela consagrou a vida dela a mim. E é claro, se fosse o pastor que fosse para quebrar, só no poder dele, ia ter realmente domínio. Mas como é Cristo que liberta as pessoas, ele perdeu todo o domínio sobre aquela pessoa. Amém? A relação de um pai é muito importante. A relação de um pai, quando ele assume um compromisso, é de assumir um compromisso para algo que é o futuro, a caminhada de uma família toda. No mundo espiritual, quando nós assumimos que nós somos do Senhor e que toda a nossa casa servirá ao Senhor, a palavra de Deus terá primazia dentro das nossas famílias, a palavra de Deus será buscada por nós e nós ensinaremos, muitas vezes de maneira obrigatória, a ler a palavra de Deus, ensinando os filhos. Pastor, mas sendo só um tirano? Não. Pastoreando o coração do filho, ensinando a ele, explicando por que nós devemos amar a palavra de Deus. Mas o pai não vai dizer assim, quando ele crescer ele decide. Por quê? Porque tem coisas aqui nessa vida que é simples de entender. Tem pai que torce para um time e ele faz de tudo para que o filho dele até os 6, 7 anos já não precise de ajuda. Não é assim? Conseguir transmitir para o meu filho a paixão que na verdade é de quem? Do pai. Mas o pai se esforçou, o que tem de televisão que assistiu para gostar do time dele, né? Até tinha que contar umas mentirinhas, perigoso, né? Ganhou, não ganhou nada, perdeu. Até eu explicar que o time perde toda hora, né? Não sei se consegue arrastar assim não. Mas tenta. E tem muita gente que consegue. A maioria consegue. Mas perceba que há um empenho para isso. Que tristeza pensarmos que de repente um pai, uma mãe, que não vai dizer assim, meu filho, você foi gerado para povoar o céu, você vai ser aqui forasteiro, você vai andar aqui porque a sua pátria, a minha pátria é na glória do Senhor Jesus, nós vamos andar aqui o tempo que o Senhor nos der para fazer o nome dele conhecido. Será que às vezes o apego ao clube é maior do que a eternidade? A palavra de Deus nos mostra que nós podemos ver Josué tomando uma decisão. Você já imaginou Maria, José e Maria? Vamos perguntar para o menino Jesus se ele quer ser circuncidado ao 8º dia? Você já pensou?
Se tem cabimento isso? Eles tinham que fazer isso? Lá, lógico que não. Jesus era um menino ali naquele contexto. Eles pegaram o menino e foram ao templo. Foram lá e nós estamos aqui fazendo aquilo que nos cabe fazer, porque nós assumimos a nossa responsabilidade, a nossa decisão. Eu sempre percebo que os pais têm uma facilidade de enxergar o mundo ainda mais amplo, com todos os desafios que os filhos vão enfrentar. O mundo começa a não ser só mais o mundo da gente, mas o mundo agora vira em torno da família, não é assim? Uma coisa era você solteira, casado melhorou para você ter uma noção, mas agora com filhos, a sua preocupação ela é muito maior. Agora a palavra do Senhor está nos mostrando que existe sim uma maneira de viver, de viver frouxa, uma maneira de viver distanciado de uma decisão. E sabe qual é essa maneira? Me ajuda outro aqui, cara, por favor. Que não pega a palavra do Senhor, que deixa a palavra do Senhor de lado, nunca está com a palavra de Deus na frente dos olhos das crianças. E o máximo que pode acontecer é ver a criança, o pai e a mãe numa igreja. O máximo. E quando entra no carro, o assunto já não é mais o contexto espiritual. É qualquer coisa, menos da palavra de Deus. A ação secularizada tem feito os nossos jovens chegar na adolescência descrente. Lá vai ter um coletivo que vai evangelizá-lo. Obrigado, meu irmão. Se você deixar que isso aconteça, você lamentará mais tarde, porque na realidade a omissão começou com o seu não posicionamento. É por isso que eu digo, se Deus tem um plano para salvar a família, tem algumas decisões que mudam a história de uma família. Fátima Góes, lá na família Góes, todo mundo descrente se converte, depois pai, mãe, filhos, converte, casa com um descrente, tem os filhos, educa na presença de Deus, marido converte depois, mudou a história espiritual. Tem algumas decisões que nós tomamos, que nós temos que dizer, Senhor, essa decisão que eu estou tomando, ela realmente aponta para o Senhor? Porque tem decisões que vão trazer consequências. Lá no ano de 99, eu fiquei sabendo que ia vir embora para Uberlândia. Pensa no adolescente que chorou. Vocês não conhecem metade dos choros. Ah, não, lá para Uberlândia. Eu não imaginava jamais que Deus ia fazer a linda história nas nossas vidas aqui na cidade, linda cidade de Uberlândia. Não é verdade? Vocês não sabem metade vocês já sabem. Hoje, louvado seja Deus, todos os meus irmãos casados aqui, com filhos, outros chegando, a família estabelecida em Uberlândia, uma decisão lá do meu pai lá atrás, que deixou uma empresa, foi para outra, parece uma loucura, muda de região, e a decisão pode implicar em coisas boas. Existe uma estrada nos Estados Unidos que vai para o Canadá, bem larga, tem um nome até específico para essas rodovias lá, né? E essa rodovia ela é larga no início, mas depois, como é que é o nome, Luciano, dessas rodovias lá? É um negócio diferente aí, né? Elas são largas. E aí no final, não bem no final, chegando já no Canadá, algo assim, ela começa a ficar mais sinuosa, e aí ela vai se estreitando. E aí começa a aparecer algumas placas, dizendo assim, vai ficar reduzida a pista,
E também, nos próximos 40 quilômetros, não terá possibilidade de retorno. Quem lê uma placa dessa já faz o cálculo, assim, ó, peraí, 40 quilômetros sem retorno, porque vai ser muito sinuosa, é só mão única, deve ter diferença de desnível para poder fazer contorno, então, ou seja, a partir desse momento eu não posso retornar. Presta bem atenção, se numa rodovia isso é tão claro, por que na vida nós permitimos muitas vezes deixar algumas decisões acontecendo, e quando vai ver, você já está numa situação de quase não conseguir mais voltar. Como, por exemplo, ter o hábito de orar em família. Ninguém abandona a reunião doméstica, culto doméstico, de uma hora para outra. Começa devagarzinho. Tem uns que nem começaram ainda, né? Aí é outro detalhe. Pode ser que você está começando na fé. Então saiba de uma coisa. Crente de verdade, convida a esposa, convida os filhos e diz, agora nós vamos ler a palavra de Deus e orarmos. É assim. Porque nós somos o povo de Deus, porque se nós não nos posicionarmos, o que está à nossa volta vai transformar aquele ambiente, que era um ambiente para propagação do evangelho, num ambiente pagão, num ambiente incrédulo, descrente, e os nossos filhos serão formados dessa maneira. E aí, quando Josué diz, eu e a minha casa, é uma decisão muito séria, porque é uma decisão que nós precisamos assumir de uma maneira que ela vai percorrendo decisões diárias. Irmãos e irmãs, eu tenho orado e eu peço, Deus, aviva-nos. Mas se você passar distante das Escrituras, se você deixar de fazer com que a sua família tenha alguns marcos, sabe o que é isso? É quarta-feira, choveu, trovejou, 7 da noite nós estamos reunidos, 8 da noite estamos reunidos, tal dia é nosso dia em família, tal dia nós vamos lá para o Parque Sabiá, mas nós vamos orar juntos lá. Você precisa estabelecer como família princípios que você é um servo de Deus, porque senão a cultura vigente, ela vai dominar o seu e o meu coração. A palavra do Senhor nos mostra que essa relação, Josué faz um alerta para o seu povo. Josué diz assim, olha a palavra de Josué, verso 14. Agora, pois, temam o Senhor e o sirvam com integridade. Por quê? Porque não basta, irmãos, ter informação de Jesus Cristo. Sabe de uma coisa que você já aprendeu pela Bíblia? Quantas gerações é necessárias para se esquecer de Deus? Quantas? 3. Um povo saiu do Egito, ficou no deserto. Outro povo Deus levantou com Josué, conheceu a Deus e andou. Um grupo bom andou com Deus, mas essa geração passou. Na terceira geração, eles já não temiam o Senhor, e diz a palavra em Juízes, cada um fazia o que bem lhe achava interessante. Você já pensou que é próximo demais de você, que é crente, que pode de repente ter um neto que não conhece a palavra de Deus, que não sabe que Jesus é Senhor e Salvador da sua vida? É muito perto. É muito perto, é muito próximo. Mas se você, olha o que a palavra de Deus diz, se você deseja servi-lo com integridade, com fidelidade, aí o que nós temos que fazer? Olha o que diz o texto, joguem fora os deuses dos amorreus, joguem fora os deuses que os pais de vocês serviram, do outro lado do Eufrates, e no Egito,
e sirvam o Senhor. O que está dizendo aqui? Os pais de vocês, parece que eles são filhos de quem, né? Eles são filhos dos amorreus? Eles são filhos dos jebuseus? Não. Eles são os filhos do povo que saiu do Egito com mão poderosa de Deus. Mas os pais deles se apegaram a tudo que o mundo naquela época oferecia. O quê? De uma maneira bem simplista, a idolatria roubou o coração deles de Deus. As paixões daquele mundo. E não devia ter nem carro importado, né? Não devia ter sítio, não devia ter muita coisa. Roubou o coração daqueles que saíram do Egito com mão poderosa do Senhor. E o que Deus está dizendo agora por meio de Josué ao povo? Saibam de uma coisa, abram mão dessas práticas. Abram mão, tome uma decisão, assumam essa decisão. E a palavra do Senhor nos mostra que Josué diz, verso 15, mas olha só, não tem problema não, viu? Se vocês não quiserem servir ao Senhor, escolham hoje quem vão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando. O que Josué está falando? Tome uma decisão. Assuma um compromisso de viver com Deus, com Cristo, mas não viva uma vida titubeando para lá e para cá. Não sabe se uma hora busca o Senhor ou se busca toda a idolatria, toda a vida pagã, de práticas pagãs que os povos estranhos, vizinhos de Israel tinham. E não é as práticas que a gente vê nos nossos dias? Há pouco tempo atrás, eu já falo porque eu já deixo o recado. Não sabe nem no portão lá, a irmã perguntou para ela: você gosta de qual signo que você gosta mais, que combina com o seu astro? Eu falei, mas peraí. Quase que não voltou, vamos voltar. Vamos trazer novamente o culto aqui. Como é que é? Signo, astro? Minha irmã, qual é o ponto que você não entendeu? Que essas crendices, essas práticas ocultistas, essas práticas que adotam rituais, que na verdade nada tem com a palavra de Deus, não pode guiar a sua vida. Você precisa mergulhar, viver e pedir: Senhor, me ajude a amar a tua palavra. Não tem outra maneira, não tem guru. Tem um filósofo, Felipe deve conhecer muito bem, Jean-Paul Sartre, falou muita besteira. Mas uma coisa que eu pelo menos conheço, ele disse bem. Ele disse assim: eu sou a minha decisão. E ele estava certo. Você é a sua decisão. Eu repito, há poucos dias atrás, falei domingo passado e repito para a glória de Deus. Mas uma pessoa com testemunho de vários acontecimentos dolorosos contra ela, que qualquer pessoa sem Deus não tomaria uma decisão de buscar a Deus. Crentes que já estão na igreja há anos, que tivesse um problema que ela está tendo, ele fica 2 anos em casa de birra e de beiço para Deus. Talvez daqui uns 3, 4 anos ele volta. Vou voltar, né? A pessoa disse assim: pastor, me ajude em oração. Porque eu estou decidida, que apesar de tudo isso que eu estou enfrentando, eu quero permanecer na presença do Senhor, congregando com os irmãos, e eu sei que o Senhor lhe dará forças. Eu disse amém. Sabe por quê? Porque para viver essa palavra que a irmã disse, é preciso então mergulhar na palavra, alimentar-se da palavra e dizer: as propostas do mundo não se adequam à minha pessoa, porque eu tomei uma decisão, eu servirei o Senhor. E sabe qual que é a proposta do mundo?
Não está feliz no relacionamento? Entra no aplicativo, arruma o primeiro lá e vai embora. Não fez com você? Faz também. Vai viver a sua liberdade agora, depois de você não estar no casamento. Ah, não sei o quê. É assim que o mundo fala, né? O que está casado, os filhos, os jovens. Não, mas para que ficar numa vida piedosa? Vai desfrutar o mundo. Você é tão jovem. Eu tomei uma decisão. Eu servirei o Senhor. A palavra de Deus nos mostra que, na realidade, decisão de ser crente só acontece de verdade quando na vida é testemunhada nos momentos onde há, de fato, conflito entre valores de Deus e valores do mundo. E aí a pessoa diz assim, eu decidirei, ou melhor, eu decidi, para a glória do Senhor, caminhar com Ele. Ah, pastor, mas nós somos reformados, Deus é que faz tudo. É verdade. Inclusive no verdadeiro crente, de mover o coração dele e falar assim, assumir, eu decidi, porque o Senhor decidiu por mim primeiro. O Senhor me chamou para isso. Não há contradição alguma, porque a palavra do Senhor nos mostra que essa decisão, ela é tomada hoje. E eu quero destacar, para nós caminharmos para o final. Josué diz, sabe por que vocês têm que tomar cuidado? Presta bem atenção. Eu quero que vocês saibam, povo, Josué declarando, esse Deus que vocês estão agora tomando decisão se vão servir ou não, o nosso Deus, verso 15, mas se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vocês irão servir. A palavra de Deus nos mostra que Josué deixa bem claro que Deus não tolera uma pessoa que não assume de fato uma decisão convicta para Ele. Deus não é aquele que fica assim, ele está tão bem, mas assim, ele está bem hoje. Amanhã ele quer distância da minha presença. Saiba de uma coisa, irmão e minha irmã. A palavra do Senhor diz assim, que Josué cobrou uma posição dizendo assim, hoje, amanhã é perigoso demais. Hoje, assuma dizendo, Senhor, me capacite a viver uma vida consagrada ao Senhor. Eu sou pai, eu sou esposo, eu sou sozinho. Eu e o Senhor, eu creio que o Senhor me dará forças, porque eu preciso andar com a Tua palavra. Eu não posso me distanciar, só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Assuma esse compromisso hoje. As consequências, elas interferem naqueles que estão à nossa frente. Abra sua Bíblia no livro de Isaías, nós vamos ler sobre Ezequias 39. Aqui nessa passagem diz assim que esse rei, Ezequias, foi um homem brilhante, mas ele vai cometer um pecado terrível. O primeiro pecado é o pecado da soberba. Ele vence o exército de Senaqueribe. Um anjo do Senhor matou 180 mil homens. Lê depois aí no capítulo 38, 37 de Isaías. Ele fica feliz, ele fica alegre, mas ele passa do ponto. Ele pega e convida um pequeno grupo de pessoas que estava começando a fazer destaque naquela região, naquela época, os chamados babilônicos, para visitar a sua glória. E eles chamam, ou melhor, Ezequias chama esse grupo, essa comitiva, e eles chegam lá com cartas, com presentes. E diz assim,
Ô Ezequias, como é grande o seu palácio, a sua glória. E olha só, no capítulo 39, verso 3 ao 8. Aí Deus veio e mandou uma palavra para ele. A palavra foi: então o profeta Isaías foi falar com o rei Ezequias e lhe disse: que foi que aqueles homens disseram e de onde vieram? Ezequias respondeu: vieram da terra distante da Babilônia para me visitar. Isaías perguntou: o que eles viram no seu palácio? Ezequias respondeu: viram tudo que há em meu palácio. Não houve nada nos meus tesouros que eu não lhes mostrasse. Ó céus, que soberba. Em nenhum momento você diz assim, aqui você vê nesse texto: louvado seja Deus pela vitória que nós tivemos aqui em Israel. Em nenhum momento. E aí Deus não deixou barato. Olha o que Deus responde para ele. Então Isaías disse a Ezequias: ouça a palavra do Senhor dos Exércitos. Eis que virão dias em que tudo que houver no seu palácio, isto é, tudo o que os seus pais ajuntaram até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, diz o Senhor. Alguns dos seus próprios filhos, gerados por você, serão levados para que sejam eunucos no palácio da Babilônia, ou seja, eles eram mutilados do órgão sexual, filhos gerados por Ezequias. Essa foi a punição que Deus trouxe ao rei. O rei Ezequias ouviu isso e falou assim: é mesmo? O mal vai vir sobre quem? Não? Tá tudo bem então. Olha só o último versículo. Então Ezequias disse a Isaías: boa, não está errado na Bíblia não, boa é a palavra do Senhor que você falou, pois eu pensava assim: enquanto eu viver, haverá paz e segurança. Como pode um homem deixar que aquilo que foi profetizado se manifeste sobre os seus próprios filhos e ele diga assim: boa é a palavra? Isso mostra de fato que Ezequias se perdeu, de maneira que o pecado de Ezequias é o pecado da omissão, é o pecado da negligência, é o pecado da indiferença com a sua própria semente. Meus irmãos, eu creio que, olha, tem que ser nos dias de hoje para encontrar pais e mães que querem o mal dos filhos, né? Que infelizmente nos dias atuais tem umas coisas esquisitas assim, né? Mas Ezequias também estava assim. Mas nós ficamos abismados com essa palavra de Ezequias, mas eu quero hoje afirmar, irmãos e irmãs, nós precisamos tomar cuidado. Nós precisamos tomar cuidado, porque Deus disse em alto e bom som para Ezequias: arrume a tua casa, prepare a tua casa, que você morrerá. Ele era crente, não era? Sim. Ele não orou? Nós lemos hoje aqui já. E Deus fez o quê? Ouviu. E deu mais 15 anos, não é isso, irmão Luiz? Deus deu mais 15 anos. E agora nós temos esse último relato de Ezequias. Ezequias, se no céu a gente encontrar, você estava com a cabeça, que mundo que estava aquilo ali? Que distância de Deus? Foi no leito de morte que você chorou ardorosamente? Quando que foi, Ezequias? Não é possível que você veja os seus filhos sendo destruídos, mesmo que você não veja que é sobre você e você acha que está tudo bem. Irmãos e irmãs,
nós temos que atentar, porque as nossas decisões hoje, de como nós viveremos a vida cristã, implicará sobre as nossas futuras gerações. E eu termino. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 5. Diz assim a palavra do Senhor. Paulo escrevendo ao jovem Timóteo, que estava agora pastoreando uma igreja. Lembro da sua fé, sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó, Lóide, e em sua mãe, Eunice, e estou certo de que habita também em você. Olha só, uma fé genuína, uma fé viva, ela passa de geração em geração, saiu da avó e agora chegou até o neto, porque a avó foi uma serva do Senhor, a mãe foi uma serva do Senhor, e agora ele é um jovem que será um pastor brilhante para a glória do Senhor. O legado da fé é o mais especial que um homem e uma mulher pode deixar para os seus filhos. Eu quero terminar nessa noite convidando você a pensar e a repensar, porque essa passagem é muito conhecida. Qual é hoje a sua decisão? Qual caminho tomar? Quais concessões ainda você permite na sua vida de caminhada com Jesus? Assuma hoje um compromisso dizendo: Senhor, cubra a minha vida, eu quero tomar uma decisão de coração, de andar com o Senhor, diante da Tua palavra, com os meus olhos diante da Tua palavra. Senhor, confesse a Ele: eu tenho sido uma mãe assim, um pai assim. Me ajude, Senhor. O Senhor tem prazer em restaurar um homem. O Senhor tem prazer em restaurar uma família inteira. Senhor, restaura a nossa história como família. Amanhã pode ser muito perigoso. Assuma um compromisso e peça ao Senhor: Senhor, que hoje, Senhor, o Senhor me visite com graça. Que hoje, Senhor, o Senhor me assista. Que hoje, Senhor, eu possa, na vida da minha esposa, do meu esposo, dos meus familiares, dos meus filhos, evidenciar que algo aconteceu para a glória do Senhor Jesus. Vamos ficar em pé? A igreja